Oi, gente! E aí, tô aqui, né, me preparando para ser mãe. E aí resolvi nesse mês de maio, que é o mês das mães, contar histórias de outras mães para vocês. A primeira delas é a Mariana Pimenta, a Mari, que partiu para uma produção independente. Arrumou um doador de esperma, engravidou e tá felizona com o filhinho dela, que vocês vão conhecer agora. O Oliver, né? Primeiro. Esse é o Oli, é. Ai, que você tá me olhando, menino bonito. Mari, você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Desde novinha, assim, era um sonho? Desde novinha, tipo, nunca existiu a possibilidade de eu não ser mãe. Você teve vários namorados, já foi casada, né, inclusive, e nunca rolou de engravidar? Ou você nunca quis? Como é que foi? Nunca rolou. Assim, eu comecei a namorar muito cedo, dos 13 aos 20, depois dos 20 aos 27... E depois dos 30 aos 32, assim, relacionamentos relativamente longos. Mas por algum motivo ou por outro, sempre na hora do filho, assim, um pouco antes terminava. E aí sempre ficava com esse tesão aí da maternidade ainda não resolvida. Quando você chegou com os 37, é que você parou e pensou assim, bom, meu tempo tá, né, chegando assim ao fim, e aí o que eu faço? Você não era casada, não namorava? Não, eu tava solteira, né? Eu tava solteira e eu aprendi a trabalhar online. Metade de mim queria ser mãe, metade de mim queria viajar ao mundo, então eu resolvi congelar meus óvulos. E quando que você partiu para essa produção independente? Eu descobri assim que dá pra gente ter a nossa família linda, maravilhosa, sem estar no relacionamento. E a gente fica muito curioso para saber como que funciona isso. Vamos lá. Aqui no Brasil, infelizmente, como na Espanha, a doação não anônima ainda é ilegal. Isso aí Então só existe doação anônima aqui? Aqui só doação anônima e não remunerada, tá? Então o cara que vai doar aqui, ou a mãe que vai doar aqui os óvulos, eu tô falando do homem, mas é a mesma coisa mulher, ela não recebe nada, é como uma doação de sangue. Não deixa de ser super legal, super importante, mas não resolveria o meu problema. Eu sei mais do pai do Oliver do que eu sei dos meus ex-namorados que eu tive durante 7 anos. Eu sei tudo dele, tudo. Eu tenho um documento médico com todos os detalhes, eu sei até que ele usou aparelho de dente, a idade que ele tinha. Eu sei tudo que ele gosta, eu sei todas as características físicas dele, quer dizer, ele é um americano, mas ele fala japonês fluente, ele joga xadrez, ele toca piano. Tudo isso foi importante para eu decidir ele. Eu tenho fotos dele de toda a vida, desde criança até adulto, porque eu queria dar para ele a opção dele conhecer o pai no futuro, se ele quiser. Eu não posso procurar ele. O Oli pode. Agora, é um negócio pra gente aqui no Brasil tão fora da realidade, fica parecendo um robô, um Black Mirror, uma coisa, mas lá fora então isso já é tranquilo, assim. Isso é engraçado você falar isso, que eu tenho essa impressão quando eu venho no Brasil, assim, todo mundo querendo conhecer o Oli, parece que eles estão querendo ver assim, um ETzinho que nasceu, né? E é uma coisa super, super normal, é um óvulo, um esperma, né? Lá fora é super comum. A grande... Opa! Pulou aí. Opa! Tô adorando rolar. Mais de 10% das crianças nascidas na Espanha são de reprodução humana. E banco de esperma, então, assim, toda sala tem pelo menos 2 ou 3. Que aqui ainda é muito raro isso, assim, né? A gente ainda tem muito preconceito e as pessoas ainda acham que o papel do pai ali é fundamental. Claro que é muito bacana, mas uma criança ela pode ser criada por uma mãe, por 2 mães, né? Enfim. E o que eu custei para aprender é que tudo que é feito com verdade, você contando a verdade para a criança desde o início, e contando, obviamente, de uma maneira que ela entenda, e essa verdade você vai dando os nomes aos bois com o tempo, né? Tá tudo bem, tudo, assim, tem tanto amor envolvido na história. Essas crianças são tão até mais desejadas, às vezes, do que crianças que têm pai e mãe, que ele tá comendo essa grama, né? Tá comendo? Ah, meu Deus! Vamos arrumar um brinquedo melhor pra você aqui, ó. Esse aqui, seu cachorrinho, ó. E você pode escolher no banco de esperma assim, eu quero um homem branco, negro, alto, baixo e tal. Você não acredita no filtro. Pra quem tem vontade, assim,
é uma coisa muito cara? Como é que é financeiramente, aqui e lá fora? Não, é $1.200 que eu paguei pra comprar o esperma. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela perdeu a família dela toda no acidente de carro, ela não tinha mais óvulos, ela pegou um óvulo de uma outra mulher parecida com ela, o esperma e gerou. Eu tenho várias amigas de infância aqui em Belo Horizonte que eu cresci com elas sabendo que elas tinham o sonho de ser mães. E elas estão enterrando o sonho da maternidade porque elas não estão no relacionamento. Então, se você estiver no relacionamento e estiver super feliz no seu relacionamento, ótimo. Mas se você não tiver e quiser ser mãe, quiser ter sua família... Quiser ser mãe, quiser ser pai, sozinho também, enfim, né? Se nós já estamos encomendando o irmãozinho do Oliver pra janeiro. Vai ter irmãozinho? Vai ter irmãozinho ou irmãzinha do mesmo pai. O que eu queria deixar de recado para as mães é: não tenha medo. Vai com tudo, você vai descobrir que é muito mais fácil do que você pensava. E cada sorriso deles, assim, faz tudo valer. E eu acho que mãe, pra mim, vem junto com a palavra família. E a minha família é, assim, o que tem de mais importante na minha vida, sempre foi. Então eu queria ter a minha. É isso. E tem agora, olha que lindeza, gente. Isso eu aguento. Que gostoso. Muito gostoso. Obrigada, viu, por ter dividido a sua história. Espero que inspire outras mulheres e homens, né, que não estão no relacionamento, mas que podem. É um prazer, viver a maternidade. Nossa. Meu e do Oli poder participar do seu programa e poder tentar motivar um tanto de mamãe aí a fazer igual, né, Oli? Isso mesmo. Obrigada. De nada. Obrigada, viu?